E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar um pouquinho aí sobre a parte de determinação de proteína bruta. Então vamos lá? Boa aula! Bom, a proteína é um nutriente bastante importante dentro da nutrição animal, né? Tem algumas funções, como funções enzimáticas, aporte de aminoácidos indispensáveis, fonte de nitrogênio para a síntese de outros aminoácidos, fonte de nitrogênio para a síntese de outros produtos que precisam, né, do constituinte nitrogenado. A análise, então, da proteína bruta, ela vai envolver um grande grupo de substâncias com estruturas bem semelhantes, porém aí com funções fisiológicas bem diferentes entre elas. Então, aí engloba as proteínas, os aminoácidos, os nitritos e nitratos e algumas outras substâncias que têm em sua constituição o nitrogênio. Então, as proteínas são aí compostos com alto peso molecular, né? As proteínas nada mais é do que uma molécula gigante com várias unidades de aminoácidos, né? Então, para formar uma proteína precisa de várias moléculas de aminoácidos. Esses aminoácidos são ligados aí pela uma ligação peptídica e aí que vão formar então as proteínas, né? Esses aminoácidos apresentam em sua composição aí carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre, né? Que são um elemento comum entre todos eles. Aí, porém, vai ter uma variação, lógico, aí, de acordo com cada aminoácido em suas aí, ramificações. Então, como que funciona a digestão aí, de proteína dentro do organismo animal? Né? No estômago, dentro dos monogástricos, a digestão vai se iniciar por lá, onde vai ter secreção de pepsinogênio e de HCl. Lembrando que esse pepsinogênio é a forma inativa da pepsina, e aí quando se encontra lá, se liga ao HCl, esse pepsinogênio se torna a pepsina, que é a enzima na forma ativa. Então vai ter uma desnaturação dessas proteínas, né? Onde vai quebrar essas moléculas em tamanhos menores. Então vai romper essas estruturas quaternárias, terciárias e secundárias, formando então essa estrutura o mais linear possível para posteriormente ter ação de outras enzimas. Então, chegando lá no intestino delgado, né, o pâncreas vai secretar alguns zimogênios, entre eles o tripsinogênio, que é a enzima inativa, que depois que vai ter em contato com o bicarbonato de sódio, esse tripsinogênio vai se tornar ativo, que é a enzima tripsina. Essa tripsina, então, vai agir sobre esse tripsinogênio, então, vai agir sobre esses peptídeos, né? Quebrando em moléculas menores até transformar em aminoácidos livres. O aminoácido apresenta, então, o grupo carboxila, o grupo amina, o hidrogênio e os radicais, que é o que vai fazer a diferenciação entre cada um dos aminoácidos, né? Então, cada aminoácido tem o seu radical específico. Existe ao todo aí 20 L-aminoácidos, né, em grupos químicos divididos em aminoácidos sulfurados, os aminoácidos hidróxidos, os aminoácidos de cadeia ramificada, os aromáticos e os aminoácidos básicos. Então, temos aqui todos os nossos aminoácidos, né? Ele é dividido em aminoácidos essenciais, não essenciais e cordialmente essenciais. Eu não vou ficar falando de cada um dos aminoácidos, porque vocês já estudaram isso lá na bioquímica, só para vocês terem uma ideia aí da questão dos aminoácidos, tá? Então, os animais, eles não podem sintetizar o grupo amino, né, o NH, portanto, então precisa consumir esses aminoácidos oriundos da proteína dietética, ou no caso do alimento, né? Então, o conceito dos aminoácidos limitante depende muito da dieta. Tá? Caso não exista a quantidade mínima de aminoácidos essenciais, a síntese proteica não vai ocorrer. Posteriormente, nós podemos ver aqui, se por acaso a gente fazer a inclusão de lisina, o segundo aminoácido limitante seria a treonina, depois a metionina e assim por diante. Então,
trabalhamos hoje dentro da nutrição animal, principalmente nos animais monogástricos, o conceito da proteína ideal. Então, o que significa esse conceito da proteína ideal, né? Então, é uma mistura de aminoácidos ou proteínas com completa disponibilidade da digestão e no metabolismo, e cuja a sua composição deve ser idêntica às exigências dos animais, tanto para a manutenção como para a produção. Então, os animais eles não podem utilizar em seu metabolismo a forma de aminoácido, né? Então, a gente só precisa do L-aminoácido. Então, já existem alguns aminoácidos sintéticos na qual a gente pode fazer a utilização desses aminoácidos na forma L-aminoácido, né? Então, para equinos, geralmente a gente acaba utilizando a L-lisina HCl ou cloreto de lisina. Em suínos, é um aminoácido bastante utilizado, a lisina, porque é considerado um aminoácido limitante dentro da nutrição de suínos, assim como de equinos. Para aves, já muda um pouquinho, o aminoácido mais limitante é a metionina, então nós acabamos utilizando o aditivo comercial DL-metionina. E em gato, nós temos a taurina, que é o aminoácido mais limitante, porque o gato não consegue sintetizar taurina a partir da cisteína. Como no caso dos humanos, a gente consegue sintetizar taurina a partir da cisteína. Já os felinos, que são exigentes em taurina, eles não conseguem fazer a síntese dessa taurina a partir da cisteína, tá? Então, nós temos aqui o L-aminoácido e um D-aminoácido, né? Então, são isômeros um do outro. Então, o que acontece? O L-aminoácido é o que o organismo animal consegue metabolizar. Já a forma D não consegue metabolizar. A análise de proteína, na verdade, ela não é a análise da proteína, e sim a gente acaba determinando o nitrogênio total. E aí, com base em equações, a gente consegue estimar, então, o valor de proteína, certo? Então, para a gente determinar esse nitrogênio total, a gente utiliza o método de Kilden, que foi descrito lá em 1984, que tem passado por inúmeras modificações desde então, e é mais adaptado e o mais indicado para amostras de origem biológica, isso de acordo com Silva e Queiroz, 2002. Então, como eu ia falar para vocês, a gente não determina a proteína, certo? A gente determina o nitrogênio total. Mas o termo proteína envolve um grande grupo de substâncias com estruturas bem semelhantes. Então, é um método quantitativo, onde a gente vai determinar a quantidade do elemento N, que é o nitrogênio, e depois, através do fator de correção, a gente consegue converter esse valor de nitrogênio em proteína, onde 100 gramas de proteína apresentam, em média, 16% de nitrogênio. Então, se a gente pegar 100 dividido por 16, temos um valor aí de 6,25. Então, sempre quando a gente determinar o valor de nitrogênio total, a gente vai multiplicar esse valor por 6,25, chegamos, então, no valor de proteína. Então, o método de determinação é dividido em 3 etapas, né? A parte de digestão, a parte de destilação e a parte de titulação, onde nós vamos falar sobre cada uma dessas etapas. Os equipamentos que nós vamos utilizar, então, para poder fazer a determinação de nitrogênio. Então, nós vamos precisar de uma balança analítica, vamos precisar de um bloco digestor, vamos precisar de um destilador de nitrogênio, de uma bureta e de Erlenmeyer, certo? Precisaremos também de alguns reagentes, como o sulfato de sódio ou sulfato de potássio, pode ser qualquer um dos dois, o sulfato de cobre pentaidratado, o ácido sulfúrico PA, hidróxido de sódio PA, indicadores, vermelho de metila e o vermelho de bromocresol, álcool etílico absoluto, ácido bórico, ácido clorídrico e carbonato de sódio PA. Então, esses são os reagentes que nós vamos precisar. Porém, com a utilização desses reagentes, nós faremos algumas soluções. Então, nós precisamos fazer, então, a mistura digestora e a mistura catalisadora, né? Então, existem diferentes autores que usam ou o termo mistura digestora ou mistura catalisadora, mas é a mesma coisa. Solução alcoólica de vermelho de metila, solução alcoólica de verde de bromocresol, que são os dois indicadores que a gente acaba utilizando, solução de ácido bórico, solução de hidróxido de sódio, solução padrão de HCl a 0,05 normal e solução de padronização da solução de HCl a 0,05 normal, tá? Então, temos aqui todas as soluções que nós vamos utilizar para a determinação, então,
da proteína. Então, primeiro, a mistura digestora, né? Então, a gente acaba utilizando o sulfato de sódio e o sulfato de cobre. A gente acaba trabalhando numa relação de 10:1. Então, a gente vai pesar 100 gramas do sulfato de sódio e 10 gramas do sulfato de cobre. O sulfato de cobre, ele vem umas bolinhas azuisinhas que é bem difícil de fazer a mistura. Então, a gente tem que pegar um pistilo e macerar bem esse sulfato de cobre até que fique uma mistura bem homogênea. Então, o sulfato de sódio é branco, o sulfato de cobre é azulzinho, então ele tem que ficar com uma mistura bem homogênea, então vai ficar bem parecido com essa mistura aqui, certo? Os indicadores, trabalhamos com 2 indicadores, né? Como eu havia falado para vocês. O vermelho de metila e o verde de bromocresol. Para a gente fazer essa mistura, a gente utiliza um balão volumétrico aí de 100 ml, onde a gente vai colocar aí aproximadamente 50 ml de álcool etílico absoluto. Vamos pesar, para fazer a solução de vermelho de metila, 0,1 gramas de vermelho de metila. E vamos colocar dentro desse balão volumétrico. Vamos agitar bastante até diluir por completo esse vermelho de metila. Depois a gente completa o balão até a altura do menisco, fechando então em 100 ml de solução. A mesma coisa deve ser feita para o verde de bromocresol. A gente coloca dentro de um balão aproximadamente 50 ml de álcool etílico absoluto. A gente pesa 0,1 grama de verde de bromocresol, coloca dentro do balão, agita até diluir bem esse indicador e depois completa até a altura do menisco. Aí nós temos a solução alcoólica de verde de bromocresol. Essas soluções elas devem ser armazenadas ou em frasco âmbar, como nós temos aqui, né? Frasco de vermelho de metila e vermelho de metila e o frasco de verde de bromocresol. Ou então, se vocês não tiverem um frasco âmbar, a gente pode encapar o balão volumétrico aí com papel alumínio, porque essa solução ela não pode ter contato direto com a luz, porque senão vai prejudicar os indicadores. Então, por isso que a gente tem que eles têm que ser revestidos. Para a solução de ácido bórico, nós vamos utilizar 40 gramas do ácido bórico, né? Vamos usar um balão, 40 gramas para 1 litro, e usar os 2 indicadores. Então, o que a gente deve fazer? Em um balão volumétrico, a gente coloca aí aproximadamente 500 ml de água destilada. Interessante se for aquecida, porque ajuda na diluição do ácido bórico. Então, coloca os 40 ml de ácido bórico no balão, agita bem até diluir esse ácido bórico na água destilada. Depois que estiver bem diluído, a gente vai fazer a infusão de 15 ml da solução alcoólica de vermelho de metila e 6 ml da solução alcoólica de verde de bromocresol. Coloca tudo nesse balão de 1 litro e aí completa com água destilada até o menisco, totalizando aí 1 litro. Agita bem, né, para ficar bem homogêneo, e depois a gente transfere aí para um frasco para ser armazenado esse ácido bórico. Então, para cada 1 litro de solução, utilizamos 40 gramas de ácido bórico, 15 ml de solução de vermelho de metila e 6 ml da solução alcoólica de verde de bromocresol. Para fazer a solução de hidróxido de sódio, a gente trabalha numa concentração de, para cada 1 kg de hidróxido de sódio, a gente consegue produzir 2 litros de solução. Então, a gente acaba utilizando um Erlenmeyer, coloca então esse 1 kg de hidróxido de sódio dentro do Erlenmeyer e coloca água. Então, a gente coloca mais ou menos aí 1,5 litro de água, agita. Vocês vão perceber que esquenta muito, tenha muito cuidado, porque senão vocês podem se queimar. Então, agita e deixa resfriar. Chegou a temperatura ambiente, vocês vão lá e completam até os 2 litros, agita novamente, vocês vão perceber que vai aquecer novamente. Toda vez que colocar água, ela vai aquecer, espera de novo chegar a temperatura ambiente e completa novamente aí até os 2 litros. Aí nessa terceira vez já não vai aquecer tanto quanto das outras vezes, certo? E aí, depois de ter feito a solução, a gente tem que armazenar essa solução em frasco plástico de PVC. Por quê? A solda ela corrói o vidro, então por isso que a gente não pode armazenar hidróxido de sódio em vidro, e sim em material plástico.
Aí nós temos a solução padrão de HCl a 0,05 normal. Então a gente utiliza o ácido clorídrico PA. Então a gente vai para cada 1 litro de solução, vamos adicionar 4,14 ml de HCl dentro do balão volumétrico. Então coloca lá mais ou menos meio litro de água, coloca esses 4,14 ml de HCl, agita e completa aí para o menisco de 1 litro. Como é pouco ácido, não vai aquecer tanto a solução, tá? Então a gente pode fazer e já completar até a altura do menisco com 1 litro. Então temos aí 1 litro da nossa solução de HCl a 0,05 normal. A gente transfere do balão para um frasco para poder então armazenar esta solução. Aí depois nós temos a solução de padronização da solução de HCl. Então para isso nós vamos utilizar o carbonato de sódio. Então a gente vai pesar 2,65 gramas desse carbonato de sódio em 1 litro de água destilada. Só que o carbonato de sódio, antes da gente pesar ele, o ideal é você colocar uma quantidade dentro de um becker, manter dentro de estufa a 105 graus por pelo menos 4 horas e depois então a gente pesar esse 2,65 gramas do carbonato de sódio. Transfere esse carbonato para dentro do balão volumétrico de 1 litro e aí coloca um pouco de água, agita, dilui bem e aí completa até a altura do menisco, totalizando 1 litro de solução. Essa solução de padronização ela dura por bastante tempo, tá? Então não é toda vez que você for fazer análise você vai ter que fazer essa solução. Ela dura por um bom tempo, e sim, 1 litro de solução dura por um bom tempo. Então antes da gente começar, a gente tem que fazer a padronização dessa solução de HCl. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar em 3 Erlenmeyers, vamos incluir 25 ml dessa solução padrão. Então, em cada um dos Erlenmeyers, 25 ml dessa solução de carbonato de sódio. Depois de colocar os 25 ml, vamos colocar 5 gotas do verde de bromocresol e vamos titular essa solução com a nossa solução de HCl a 0,05 normal. Então, quando a gente faz a inclusão dessas 5 gotas alcoólicas aí de verde de bromocresol, a nossa solução vai ficar azul. Então, nós vamos ter que titular até que mude de cor para amarelo. Então, como mostra aqui na imagem. Então, nós temos aqui uma solução de carbonato de sódio com as 5 gotas do verde de bromocresol. E depois de titulado, nós temos aí que ele mudou para cor amarelo. E a gente tem que marcar esse valor aqui que foi o gasto de ácido. Então, nós temos aqui na bureta, então até aqui foi 25 ml, até aqui foi 25 ml e meio, e cada um risquinho desse aqui equivale a 1. Então a gente tem que olhar onde está a curva da bolha aqui. Então se a gente olhar aqui, nós temos 25,9 ml. Esse valor a gente tem que guardar, porque vamos precisar desse valor para jogar numa fórmula. Então a gente tem que fazer isso, o ideal é fazer em triplicata, por isso que eu falei fazer em 3 Erlenmeyers, e a gente tem um valor médio. E aí jogamos então aqui nessa fórmula, onde nós temos aqui a normalidade verdadeira, o volume da solução padronizada, a normalidade dessa solução e o volume de solução gasto para poder fazer a destilação. Então nós temos aqui que nós gastamos aí 25,9 ml da solução de HCl para poder fazer a titulação. Então a gente joga todos esses valores nesta fórmula aqui. Então, temos aqui que nós gastamos 25 ml, primeiro lá, né, da solução de carbonato de sódio. Então, nós temos aqui 25 ml, vezes a normalidade, que era conhecida aqui, a normalidade de 0,05, dividir isso tudo pelo total gastos aqui na nossa titulação, que foi 25,9. Então, faz essa conta, multiplica 25 por 0,5, o resultado aqui divide por 25,9. Temos, então, que a normalidade verdadeira é de 0,0483. Então, aquela solução que nós fizemos lá atrás, de HCl a 0,05, na verdade, quando a gente faz a padronização dessa solução, nós chegamos no valor exato de 0,0483. Guarde esse valor, porque nós vamos precisar desse valor quando a gente for fazer as nossas titulações e depois quando a gente for transformar aqueles valores para valor de proteína. A gente vai jogar numa fórmula lá mais à frente, então a gente vai precisar deste valor aqui.
Então vamos começar a nossa análise, então, né? Então, a primeira etapa. Então, depois que todas as nossas soluções prontas, então a gente vai começar a nossa determinação de proteína. Então, a primeira etapa é a parte de digestão. Então, nós vamos pesar a amostra. Então, a gente usa papel de seda aqui para poder pesar essa amostra, para tentar não ter problema de desperdício ou de perder alguma amostra. Então, a gente acaba usando papel seda. Então, a gente coloca lá na balança o papel seda, tara a balança e aí pesa a amostra. Essa amostra a gente pode trabalhar aí com 150 a 200 miligramas. Mas qual valor eu vou utilizar? Quando você tem uma amostra com bastante proteína, pode utilizar aí 150 miligramas. Mas se você pegar uma amostra que você sabe que tem pouca proteína, como por exemplo as forragens, né? Então a gente acabou colocando um pouco mais de amostra aí, 200 miligramas. Então pesa aí, fecha esse papelzinho e coloca aí dentro dos tubos de digestão, esse tubo aqui de borosilicato, tá? Depois disso, a gente vai fazer a adição de 2 gramas da mistura digestora em cada um dos tubos e 5 ml de ácido sulfúrico. Depois disso, a gente vai colocar essas amostras no bloco digestor, elevando essa temperatura até 360 graus Celsius, tá? Então, aqui nós temos um bloco digestor. Aqui nós temos um outro modelo de bloco digestor que tem a absorção aqui dos vapores, né, que a gente chama de vapor arrasto. Aqui um outro modelo também de um bloco digestor que você coloca, que nós temos o bloco digestor aqui, e aqui é onde nós temos a absorção dos vapores. Então, sempre quando você não tiver esse tipo de equipamento aqui, ou esse tipo de equipamento, e for assim o bloco digestor, tem que fazer a digestão sobre capela, tá? Porque senão vocês vão se matar. Porque a hora que você queima e os gases que saem no processo de digestão, pode matar. É ácido que está sendo evaporado aí, tá? Então, por favor, sempre em capela. E aí aqui nós temos uma tabelinha aqui de tempo para subir a temperatura. Você não pode subir a temperatura a 360 graus de uma única vez, tá? Senão vai explodir, vai ter sérios problemas aí, perder a amostra. Então a gente coloca a amostra, programa lá a 150 graus por 1 hora, depois sobe para 200 graus por 30 minutos, depois sobe para 250 por mais 30 minutos, depois sobe para 300 graus mais 30 minutos, e aí sobe para 360 e mantém aí por 1h30. Depois disso, a gente pode tirar, porque já acabou o processo de digestão. Mas como que eu faço para ter certeza que acabou o processo de digestão? Ela vai mudar de cor, como eu vou mostrar para vocês. Mas nesse processo de digestão, o que acontece? Então, o nitrogênio ele vai ser transformado em sulfato de amônio, né? E os compostos orgânicos vão ser tudo convertidos em CO2 e água. O carbono contido na matéria orgânica, ele vai ser oxidado e o CO2 se desprende e no final da digestão o material fica completamente clarinho. Então, quando vocês jogarem um ácido sulfúrico lá, vocês vão ver que vai ficar uma cor preta. E no processo de digestão, primeiro vai ficar bem preto até ele trocando de cor, ficando essa cor clara. Então, nós temos aqui. Então, isso aqui é o início da digestão, né? Então, fica bem escuro, como vocês estão vendo. E depois aqui no final da digestão. Então, fica uma cor bem clara aqui. Então, aqui eu tenho um vídeo para mostrar para vocês. Esse aqui é o final da digestão, né? Aí eles vão perdendo a cor e vão ficar como se fosse uma cera, né? Quando esfria, ele vai ficar como se fosse uma cera. Só que quando a gente vai fazer a destilação, a gente precisa transformar isso aqui de novo em líquido, porque vai ficar meio sólido, tem que ficar meio líquido. E aí a gente faz então uma diluiçãozinha com água destilada para poder voltar a ser líquido e ficar dessa forma como está apresentando aqui na imagem. Então temos aqui, ó, depois que saiu do final da digestão, o que vai começar? Vai começar a formar cristais até esfriar. E esses cristais formam como se fosse um bloquinho, né? Fica sólido. Então temos aí. A gente adiciona um pouco de água destilada e aí a gente homogeneiza essa amostra, né? Aí ele vai mudar de cor, só cuidado porque isso aqui ele aquece, então tenha bastante cuidado, então não pode pôr a mão aqui porque vai esquentar e você tem risco de se queimarem. E aí volta a ser o meio líquido para então a gente ir para o processo de destilação.
Então, o que acontece nesse processo de digestão, né? Então, nós temos a amostra lá, que nada mais é do que matéria orgânica, onde vai ter ação aí do ácido sulfúrico que foi adicionado, né? Então, vai ter nesse processo de digestão esse ácido sulfúrico, ele vai agir sobre a matéria orgânica, essa matéria orgânica vai ser convertida em CO2, esse CO2 vai se desprender, então vai liberar CO2, vai liberar água, e aí vai ter a formação, então, da amônia. Essa amônia, então, ela vai se ligar aos outros constituintes aqui do ácido sulfúrico, formando, então, o sulfato de amônio. E aí chegamos na segunda etapa do processo, que é a destilação. Então, a gente vai ter esse processo de destilação é por arraste a vapor. Então, a gente vai fazer um tratamento na nossa amostra com 25 ml de hidróxido de sódio. Depois desse processo, desse arraste a vapor, a gente vai transportar todo esse nitrogênio que estava preso nessa amostra para uma solução receptora que nada mais é do que a nossa solução de ácido bórico. Então, vai ferver essa amostra aqui, vai ferver, ela vai passar de meio líquido para meio gasoso. E depois, esse gasoso nada mais é do que o nitrogênio que está sendo desprendido da amostra. E aí, esse nitrogênio vai ficar gasoso, vai passar por um condensador, que vai transformar esse nitrogênio em líquido, que vai ficar preso, então, na nossa amostra de ácido bórico. Então, tem um vídeo aqui para mostrar para vocês aí, passo a passo, como isso acontece. Então, a gente pega o nosso tubo ali, né? Você já está diluído. Ó, a soda joga aqui para dentro, fica escuro. E aí a gente coloca aí um LMR lá com os 20 ml da solução de ácido bórico com os indicadores. E aí vai ferver isso aqui. O nitrogênio vai volatilizar. E aí depois ele vai ser condensado aqui novamente. E vocês vão que vai mudar de cor. Ó, de rosinha ele está passando para um verde. Então, isso a gente tem que fazer aqui até chegar num volume de 100 ml, para depois, então, a gente titular a nossa amostra. Então, o que acontece nesse processo de destilação? A amônia, né, ela vai ser desprendida e ela vai ser recebida, então, nesse recipiente onde tem o ácido bórico aí com os indicadores, né? Então, considerando-se terminado o processo, quando toda essa amônia sai da amostra e aí vem para dentro desse ácido bórico, esse ácido bórico mais o indicador, que no início era de cor rosa, ele vai mudar de cor, vai ficar verde, como eu mostrei lá no vídeo para vocês, à medida então, que vai formando os sais de borato de amônio. Então, essa amônia ela vai se complexar com o boro presente ali na solução de ácido bórico, formando o borato de amônio. Então, quimicamente falando, o que está acontecendo? Então, nós temos ali o sulfato de amônio, que foi vindo lá do processo de digestão, né? Aí a gente vai fazer a adição, então, do hidróxido de sódio, transformando isso tudo para N2H4OH mais sulfato de sódio. Então, esse NH4OH, então, essa parte aqui, nada mais é do que amônia mais água, né? Que vai ser volatilizado, foi prendido lá. Aí vai ser condensado. E aí, essa amônia, então, vai se ligar ao ácido bórico que está lá naquela soluçãozinha rosa. E aí vai formar, então, o borato de amônio. E aí chegamos para a terceira fase da nossa análise de proteína, né? Que é a parte de titulação. Então, deve-se fazer a titulação depois do processo de destilação em no máximo 2 horas, porque a amônia ela fica ligada muito fraco, a ligação entre a amônia e o ácido bórico, então não pode demorar muito tempo para fazer. Geralmente a gente faz a destilação e logo em seguida já faz a titulação. Então deve-se proceder um teste em branco, né, para a gente ver se está tudo ok dentro das nossas soluções, para ver se não tem que fazer a correção das nossas amostras. Então como que funciona a titulação? Então nós temos aqui na nossa bureta aquela solução de HCl que nós fizemos anteriormente, né? A 0,05 normal, que depois nós padronizamos, que deu valor de 0,0483. E aqui nós temos o nosso borato de amônio. Então a gente vai titular com a solução de HCl
e ele vai mudar de cor, voltando então para aquela cor rosa que era da solução de ácido bórico anteriormente. Então temos aí, né? Tem que ficar, no processo de titulação, tem que ficar constantemente agitando. Aqui nós temos aí um peixinho magnético, né? Um agitador magnético que vai fazendo essa agitação. Ó, vocês vão que começa a mudar de cor, ó. E tá pingando aqui. Aí mudou de cor, chegou a cor do padrão, por isso que a gente faz o zero, né? Faz um padrão para a gente ter um norte a se seguir. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aí temos aí o valor, então. Chegamos nesse valor, o que a gente tem que fazer? Tem que olhar na nossa bureta e ver o quanto de ácido foi gasto para poder fazer a titulação. E esse valor a gente vai marcar, porque é esse valor que a gente vai precisar para a gente poder determinar a quantidade de nitrogênio da amostra. Então chegamos aí na última fase, né, na titulação, onde nós utilizamos aí a solução padrão de HCl. A gente denomina 0,05, mas a gente só vai saber se esse valor está certo quando a gente faz o processo de padronização que nós fizemos anteriormente. E aí vai ter alteração, quando a gente vai fazer a titulação utilizando esse ácido, vai ter uma alteração da cor. Por quê? Lá, depois do processo de destilação, no Erlenmeyer ficou lá, então, o borato de amônio, certo? Então, a gente vai destilar esse borato de amônio com HCl. O que vai acontecer? O cloro do ácido clorídrico vai se ligar a essa amônia do borato de amônio, formando então o cloreto de amônio. E nesse processo de formação do cloreto de amônio vai ter a alteração da cor. Daquele verde, ele vai mudar para o rosa. E aí nós temos o valor aí de correção novamente, para a gente relembrar como chegamos naquele valor de 6,25. Sabemos que proteína tem, em média, 16% de nitrogênio. Então, se a gente quiser saber como faz para chegar nesse valor de 6,25, nada mais é do que 100 dividido por 16, que dá o valor aí de 6,25. Porém, lembra que eu falei para vocês que é 16% de nitrogênio na proteína em média? Existe variação em alguns ingredientes, como, por exemplo, o farelo de trigo, que tem 6,31, o grão de trigo, que tem 5,83, o grão de milho, que tem 6,25, assim como ovos e carne, que também tem o valor de 6,25. O farelo de algodão tem 5,3, o amendoim 5,46 e o leite 6,38, tá? Então, quando eu for fazer a análise, eu preciso saber qual é o fator de correção? Não. Hoje a gente tem trabalhado o valor médio aí de 6,25, independente de qual é o seu ingrediente, tá? Mas por que existe essa diferença? Porque de acordo com a composição dessa proteína, as proteínas não são iguais para todas. Então, cada ingrediente tem a sua conformação de proteína e de aminoácidos. Por isso que tem diferenciação nesse fator de correção, tá certo? E aí chegamos, então, no cálculo para a gente ter a determinação do valor de proteína bruta. Então, nós temos aí, a porcentagem de proteína bruta se dá pelo volume de ácido gasto, menos o volume de ácido gasto na titulação do teste em branco, multiplicado pela normalidade do ácido, que se multiplica pelo fator de correção, que é o 6,25, e que multiplica por 14, que é o milho equivalente em gramas de nitrogênio. Isso aqui são fixos na fórmula, tá? Dividido, então, pelo valor de P, que é o peso da amostra em miligrama. Isso tudo multiplicado por 100 para transformar, então, em porcentagem. Então, nós temos aqui um exemplo de uma alfafa, que tem aí na sua ASE de 87,88% e a sua matéria seca de 38,42%. Então, pesou-se 296,6 miligramas de amostra da alfafa. Foi feita, então, a digestão, a destilação, e no processo de titulação gastou 5,6 ml do HCl. E no branco gastou 0,2 ml. A normalidade desse ácido aqui foi de 0,1098, o fator de correção 6,25 e o valor de milho equivalência 14. Joga-se todos esses valores, então, na fórmula. Então, 5,6 menos 0,2, multiplicado pela normalidade 0,1098, vezes 6,25, vezes 14, dividido pelo peso da amostra antes do processo de digestão, multiplicado isso por 100, temos, então, a porcentagem de proteína bruta na asa de 17,49%. E se eu quiser saber agora quanto que tem de proteína bruta
na matéria seca, com base na matéria seca. Então, nós pegamos lá, a porcentagem de proteína com base na matéria seca é nada mais do que a porcentagem de proteína na asa, dividido pela porcentagem da ase, multiplicado isso por 100. Então, jogando os valores na fórmula, temos então que a porcentagem de proteína bruta na matéria seca é de 19,90%. Mas e se eu quiser saber a porcentagem de proteína bruta com base na matéria natural? Aquilo que o animal vai consumir de verdade, né? Então, a porcentagem de proteína com base na matéria natural vai ser a porcentagem de proteína bruta na matéria seca multiplicado pela porcentagem de matéria seca, isso tudo dividido por 100. Então, jogando os valores nas fórmulas, temos então aí a porcentagem de proteína na matéria natural equivale a 7,65%. Bom, então era isso que eu tinha para passar para vocês sobre a parte de análise de proteína bruta. Eu vou deixar uma atividade para vocês exercitarem esses cálculos. E na semana que vem a gente volta e fala aí sobre determinação de extrato etéreo. Ok, pessoal? Forte abraço e até a próxima aula.